número 2, e o versículo 42 em diante, até o 47. Eu falei, não deixa Jesus, ele preguei, tem umas pinceladas, mas vamos ver o que é. Eu louvo a Deus porque isso foi uma confirmação de Deus. Amém? Comunhão, coinonia, tá? Aleluia. Vamos lá, irmãos. Atos 2, 42 ao 47. Posso ler agora? Amém. Nos diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor. Diga, temor. Temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Engraçado que as maravilhas só aconteciam por causa do temor. Amém? Temor está antes de sinais. Às vezes a gente quer que milagre aconteça, mas não estamos temendo a Deus. Então vamos temer essa manhã, essa palavra para nós. Amém? Aleluia. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, e perseverando unânimes todos os dias no templo, aonde eles perseveravam? No templo. E partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de ser salvos. Diga amém. Pai, fala conosco através da tua palavra. E nessa manhã vem encher os nossos corações com a tua graça. Manifesta do teu favor e bondade em nome de Jesus. Você diz amém? Pode se aceitar, aplauda Jesus com muita alegria. Observe algo aqui. Aleluia! Em Lamentações 5, 21 diz assim: converte-nos, Senhor, a ti, e seremos convertidos. Converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Olha, renova os nossos dias como dantes. Renova os nossos dias como outrora. Os dias que quando nós éramos novo convertidos, os dias que quando nós reconhecemos o sacrifício de Jesus e aceitamos a graça. Converte-nos a ti. Renova esses dias como eram os dias de antigamente, os dias de outrora. Renova os nossos dias como eram os dias quando eu tinha vontade de vir para o templo, quando eu tinha desejo de estar no templo. Mas e hoje eu não tenho? Não, pastor, a gente temos. Só que a fé de um novo convertido é diferente da fé do crente velho. Entende? O crente velho, vamos ser o velho crente que se converteu. Agora o crente velho, ele relaxa, amém, irmãos? Então observa algo aí, ó. A igreja, nós somos a igreja, certo? O tema aqui é a igreja caminhando no Espírito. Para a igreja caminhar no Espírito, a igreja precisa ser curada, precisa ser sarada, precisa ser sanada. A igreja, ela é o corpo orgânico de Jesus. Ela é um corpo orgânico, ela é o corpo místico de Jesus. Mas a igreja, ela é orgânica. Ela é uma organização, ela tem organização, ela tem que ter organização. Ela é um organismo vivo. E aí então o que se sucede? Deixamos
de receber, e o bom desta manhã é que isso aqui vai ser escola bíblica dominical para nós. Deixamos como um corpo orgânico, como um corpo que tem que se organizar, deixamos muitas das vezes a desejar. Deixamos muitas das vezes daqui para baixo, irmãos. Tá? Deixamos de nos organizar. Deixamos de prosseguir, de avançar. Estamos mais preocupados com aquilo que nos interessa do que preocupados com aquilo que interessa ao Senhor. Se hoje você está aqui na igreja, é porque alguém um dia pregou para você. Reconheça isso. Se hoje eu estou na igreja, é porque um dia alguém pregou para mim. Um dia alguém chegou e falou para mim, falou para você do amor de Cristo. E as nossas vidas foram impactadas. E por elas ter sido impactadas, a nossa vida, ela foi transformada. Por quê? Porque nós aceitamos a Bíblia como a verdade. Ela é a bússola do cristão. E ela é o fundamento da fé viva no coração de cada crente. Sem a Bíblia, sem a palavra de Deus, nós não chegamos a lugar nenhum. Glória a Deus. Então, Charles ele falou a respeito da comunhão. Comunhão não significa apenas estar juntos. Quer dizer, ter em comum. Não é somente estarmos juntos. É ter alguma coisa em comum. E aí, como igreja, irmãos, nós estamos falhando a peça. Está faltando alguma coisa em comum. Coisas em comum. Não é só estar juntos. Congregar os meus santos, os que fizeram comigo um concerto, uma aliança com sacrifício. Estamos juntos, porque estamos acreditando nesse versículo. Mas, e ter alguma coisa em comum, irmãos? Para ter alguma coisa em comum como igreja, nós temos que ver o seguinte: qual é a verdadeira religião? A igreja sem o poder de Deus, ela não passa de uma religião. Qual é a verdadeira religião? Aí já entra o propósito dessa palavra. Tiago ele falou que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas. Paulo ele chega a expressar para o jovem Timóteo, seu filho na fé, e diz que as viúvas só poderiam ser descrevidas como viúvas a partir dos seus 65 anos de idade, para a igreja sustentá-las. Graças a Deus que nós não temos viúva dentro dessa idade, porque se tivermos, o bicho pega. Como igreja a gente não pode ser omisso, aleluia, dessa responsabilidade. Porque Paulo ele descreveu a respeito das viúvas a partir dos 65. Porque tem viúvas que quando o camarada mal está lá no caixão, ela já está de olho na próxima vítima, entende? Então não existe essas viúvas novas assim, ela chora no caixão, quem será de mim, quem será de mim, não é verdade? Então essas viúvas novas assim, elas não podem ser descrevidas para a igreja sustentá-las. Ela tem mais é que levantar a poeira, sacudir o corpo e aguardar no Senhor até que Deus prepare a sua bênção novamente, ou se você quiser entender, a próxima vítima, né? Aleluia. Mas Deus não prepara a vítima para ninguém, entende? Deus chega e abençoa a vida do seu povo. Então, como igreja, nós deixamos de conquistar e muito. Então, olha só, comunhão não significa apenas estar juntos, quer dizer, ter em comum, aleluia, podendo ser uma referência ao compartilhamento de bens materiais praticados na igreja primitiva. E eu destaquei aqui, há 3 coisas relativas à igreja primitiva em Atos dos Apóstolos, a partir do 44 ao 47. Primeiro, a primeira coisa que é relativa à igreja primitiva de Atos dos Apóstolos é que ela, como igreja, a igreja foi unificada. A igreja foi unificada. Ela criou-se
como um corpo místico, como o organismo, ela é orgânica, mas ela tinha a unidade, o vínculo da perfeição, o amor, a paz que é promovido através da unidade. E a igreja com unidade, a igreja ela avança, ela progride, ela tem progresso, ela não tem retrocesso. Eu vou chegar na parte aonde é cabível a nós, entende? A gente dizemos que somos igreja, e quando começamos a falhar, procedemos como ímpios dentro da igreja. E a igreja ela é o corpo místico de Jesus. É melhor a gente olhar para essa palavra e observar que a graça, irmão, graça é o favor imerecido, é muito mais do que isso. A graça é o que nos faz estar vivo, a graça é o que nos faz ter comunhão, a graça é o que nos promoveu salvação, a graça, irmãos, ela é o que nos traz prazer. Eu tenho comunhão contigo por causa do prazer da graça que está na minha vida. Para eu ter comunhão com você, eu devo olhar também para os seus problemas, suas dificuldades, e se pelo menos eu não puder te ajudar, atrapalhar a ti, é que eu não posso. Então o meu dever como igreja, que recebeu da graça do Senhor, é chegar e estar intercedendo constantemente por tua vida, olhando para a sua dificuldade. Irmãos, se alguém chega a cair, aí a gente não devemos nos vangloriar, porque nós também estamos no campo de batalha, estamos na mesma luta, estamos na mesma batalha. Hoje é a pessoa, amanhã pode ser eu, amanhã pode ser você. Então, como igreja, a gente já deixa a desejar nessa área aí, porque a igreja, irmão, ela é um mecanismo vivo, e ela não é uma igreja mecânica, é um corpo vivo, que quando um chegar a estar doente, todos têm que sentir a situação do irmão e dizer para ele e para ela: ainda há esperança para a sua vida. Como igreja, irmãos, nós estamos deixando a desejar essas áreas aí. Como igreja, irmãos, nós estamos fracassando. Como igreja, deixamos de ser árbitros e passamos a ser juízes. E arbitrar é chegar, ouvir e tomar a causa do outro. Mas juiz só tem um dentro da igreja. Como igreja, a gente está deixando a desejar. A igreja do Antigo Testamento, ela começou com uma promessa chamada de um homem, e quando entraram dentro de uma sociedade pagã, egípcia, entrou cerca de 70 pessoas. Foi assim ou não foi? Entrou Jacó com seus filhos, toda a sua família, em torno de 70 pessoas. A igreja do Antigo Testamento. Quando saíram do Egito, não saiu 70, irmãos, saiu mais de 3 milhões. A igreja do Antigo Testamento, da antiga aliança, que vivia só pela sombra. Na igreja do Antigo Testamento existia um sumo sacerdote que oferecia sacrifício pelos pecados dos povos. E antes de oferecer pelos dos povos, das pessoas, ele oferecia por si mesmo. E esses sacrifícios, eles eram repetitivos. Se repetia. Foi falado nisso aqui. Como sacerdote, somente um, na antiga aliança, tinha direito de exercer o sacerdócio. Na nova aliança, todos são sacerdotes na presença de Deus. Todos têm que interceder
interceder por si mesmo e uns pelos outros. Você quer ver? Tiago, ele falou: orai, aleluia, confessai os vossos pecados, as vossas causas, uns aos outros, e oreis uns pelos outros, para que estareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Sacerdote, você é um sacerdote. Você é um sacerdote da nova aliança. Eu sou um sacerdote da nova aliança. Os sacrifícios que existiam antigamente eram repetitivos. O de Cristo não é repetitivo. O de Cristo é um sacrifício eterno. É pelo sangue eterno da eterna aliança. É por isso que quando alguém chega a vacilar, chega a pecar, ele diz que nós devemos ter nele total confiança. Temos ele como um advogado à direita do Pai dos céus. E como temos Cristo como um advogado, o que devemos fazer? Se os nossos pecados são grandes, ainda que eles sejam vermelhos como escarlate, ainda que eles sejam vermelhos como carmesim, maior é o Senhor do que os nossos pecados. Se as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, nós devemos chegar e renunciá-las, para que Deus ele possa ser favorável novamente e venha olhar para nós, porque o maior sacrifício, irmão, não é o jejum, o maior sacrifício não é a oração, o maior sacrifício é um corpo vivo para o Senhor. É dizer para ele assim: olha, como igreja, eu posso até pagar, eu posso até cair, eu posso até risar, mas eu acredito ainda na tua misericórdia. E aí, quando você oferece o seu corpo como um sacrifício vivo, o que vai acontecer? Você passa a ser agora o ofertante, e Deus, aquele que vai receber a sua oferta. O sacrifício para Deus é o Espírito aquebrantado. É Espírito aquebrantado. É Espírito aquebrantado. Então a gente estamos vacilando como igreja. A gente está manchando o nome igreja. O que é a igreja? A igreja é conhecida como família, como casa. A igreja, ela recebeu o nome de lareira de Deus, edifício de Deus, templo de Deus, propriedade peculiar de Deus, povo do novo concerto, casa, entende? Família de Deus, concidadão dos santos e da família de Deus. Então a igreja, irmãos, ela tem vários nomes. Ela também é noiva. E daqui a pouco ela sai do parâmetro noiva para esposa. Vai casar definitivamente. Como igreja, irmãos, como igreja, rejeitemos. A forma plural é essa. Rejeitemos como igreja toda sorte de pecado, toda sorte de mancha, toda sorte de iniquidade, a mentira, a porfia, a emulação, os escândalos, a fofoca, as desgraças que chegam a permear dentro de nós, e aí agora começa-se a degradar um contra o outro. Como igreja nós estamos falhando e muito. Como igreja nós precisamos se enganjar, se encaixar, se unificar, porque a igreja foi unificada. Segundo, a igreja foi exaltada. Ela foi unificada no versículo 44, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Ela foi unificada porque todos estavam juntos, crescia e tinha tudo em comum. Como igreja, ela foi exaltada. 47, parte B, louvando a Deus e caindo na graça do povo. Graça salvífica, mas graça onde o povo olhava e falava: eu vou para a igreja, eu vou ouvir a palavra, eu vou entrar ali no templo ali, porque tem crentes ali que quando ora, alguma coisa acontece. Era essa a igreja de Atos dos Apóstolos, era essa a igreja primitiva. Como igreja, ela foi exaltada. Como igreja, ela também foi multiplicada. Aleluia. A igreja do Antigo Testamento
ela começou com 70 e saiu mais de 3 milhões. A igreja do Novo Testamento, e há quem diga que João o Batista veio fundar a igreja. Ele não veio fundar a igreja, ele foi unicamente o precursor, aquele que foi adiante do Senhor, mas aquele que mandou ele batizar disse: olha, sobre aquele, quando você vir descer o Espírito em forma corpórea de pomba, agora você retrocede para ele continuar, porque ele é o meu filho, é esse, aleluia, o que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Louvado seja Deus. João, quando ele viu Jesus passando e ele o batiza, ele diz: eu careço de ser batizado por ti, vem tu a mim. Jesus falou: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir a justiça. Mas quando João estava pregando o sermão dele, e lá vem Jesus, ele agora transfere aquilo que é de mais real. Ele aponta para Jesus, vê o Espírito descer sobre ele e diz para o povo, para a turma: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus. É ele que vocês devem seguir. Eu sou um seguidor do Cordeiro, o Cordeiro que eu sigo e sirvo. Ao mesmo tempo que ele é Cordeiro, ele também é leão. Ele é Cordeiro para falar comigo na simplicidade, mas para tomar minha causa ele é leão. Ele não perde, irmão. E a nós ele chegou a entregar uma profecia dizendo: para mim leão, quem não temerá? Ele é leão. Ele advoga a tua causa e a minha causa. Como igreja, irmão, seus testemunhos entre os judeus eram poderosos, não apenas em função dos milagres realizados pelos apóstolos, mas também pelo amor que os membros da comunidade tinham uns pelos outros e por seu serviço ao Senhor. A igreja do Antigo Testamento, 70, quando sai, mais de 3 milhões. A igreja do Novo Testamento começou com 12. E olha, são quase 7 bilhões de povos na humanidade. E nós somos mais de 45%, aleluia, dentro desses 7 bilhões de povos na humanidade. Graças a Deus, a igreja está crescendo. A igreja é universal. A igreja não é a Monte Sinai. A Monte Sinai é uma denominação para o convívio e o agrupamento, só para uma identificação de título. Mas a Monte Sinai é uma igreja. A Assembleia é a mesma igreja. A Deus e Amor é a mesma igreja, porque a igreja é a igreja universal. Só tem um pastor conhecido como sumo pastor. Naquele grande dia, todos nós estaremos diante dele como ovelhas do seu pastoreio, e haverá um só pastor, o qual vai nos apacentar. Ele verdadeiramente sabe apacentar. O que está faltando em nossa vida, às vezes não apacentamos nem nós mesmos. O que é um obreiro? Um apacentador, um apaziguador. E o que é que acontece? O que é um pastor? Um apacentador. E às vezes não estamos apacentando nem a nossa própria vida. E como igreja, estamos falhando. E sabe o que acontece? O problema é que a gente olha para a palavra graça. E na graça, a gente estamos confundindo esse parâmetro. Porque a gente estamos achando que tudo é válido. Mas cuidado, a graça é pior do que a lei. Na lei, se a mulher fosse pega no adultério, morria apedrejada. Na graça, olhou e desejou no coração, já está lascado, adulterou, entende? O que é que nós devemos fazer como igreja? Aleluia, se consertar, se reconciliar com o Senhor todo santo dia, olhar sempre para Jesus como autor e consumador da fé, olhando para o sangue do sacrifício eterno, o sangue dele no Calvário, irmão, olhando para a pessoa do Espírito Santo. Deus, ele mandou, olha, se eu poderia usar várias mulheres aqui da Bíblia, personagens preeminentes, como símbolos da igreja, aleluia. Maria como a Virgem, nós sabemos,
símbolo da igreja. Nós sabemos, irmãos, louvado seja Deus, Rebeca, como uma mulher que foi buscada e amada, louvado seja Deus, no meio da parentela, símbolo da igreja. E outra coisa, símbolo da igreja porque foi adornada. Aquele homem conhecido como Eleazar, quando ele foi ao encontro dela, ele levou 9 camelos adornados de tudo quanto era joias, especiarias, ouro e pedras preciosíssimas. A igreja também recebeu um Eleazar espiritual, que quando veio, ele também trouxe 9 camelos, ele trouxe 9 dons espirituais. A igreja não está desprovida, a igreja ela está enfeitada e adornada com os dons do Espírito Santo. E como igreja nós temos falhado, irmãos, por quê? Porque nós temos deixado de olhar e de acreditar nessas coisas. Jesus já não batiza mais, por quê? Porque deixamos de acreditar no batismo do Espírito Santo. Jesus já não cura mais, por quê? Porque deixamos de acreditar no poder da cura divina. Jesus não opera mais, porque não é que ele não tem poder, é porque a gente estamos em cima do muro. Como igreja a gente está falhando. É melhor a gente aceitar esse nome igreja. A igreja caminhando no Espírito, andar em Espírito, e não satisfazer as concupiscências da carne. A igreja andando no Espírito, a igreja começa a progredir, a igreja começa a crescer, a igreja começa a procriar, a igreja começa a triunfar, a igreja começa a avançar. A igreja andando no Espírito, a igreja é uma igreja diferente, é uma igreja poderosa, é uma igreja que trabalha, é uma igreja lavada, é uma igreja remida, e o Senhor dela, aleluia, estará assim com ela como igreja, irmão. Nós estamos deixando a desejar, nós estamos fazendo uma parte somente de convívio. Vimos para a igreja, parecendo até que estamos marcando encontro uns com os outros. Irmão, como igreja nós estamos deixando a desejar, por quê? Porque nós precisamos trabalhar, e a Bíblia diz, o próprio Jesus falou, trabalhai como igreja, trabalhai dia e noite, louvado seja Deus. Como igreja, irmão, nós estamos deixando e roubando ao Senhor em 2h30 de culto. Como igreja, nós estamos falhando com as nossas obrigações. Como igreja, nós falhamos com os nossos dízimos, nós falhamos com as nossas ofertas, nós falhamos com a nossa dedicação. Como igreja, irmão, nós falhamos na área da evangelização. Como igreja, irmão, nós falhamos na área do agrupamento. Como igreja, irmão, nós falhamos na área da reunião solene. Como igreja, irmão, estamos deixando a desejar. Nós somos a igreja, irmão, e se um tiver caído, como igreja, é nossa obrigação correr lá e dizer assim, olha, Deus está lhe pondo em pé novamente, você faz parte da mesma igreja, faz parte da mesma igreja. Como igreja, irmãos, visitar as causas dos órfãos, das viúvas. Como igreja, nós estamos falhando. E todos os dias acrescentava ao Senhor a igreja aqueles que haviam de ser salvos. Como igreja, como é que a igreja cresce? A igreja cresce quando ela evangeliza. Quando vem membros de outras igrejas, a igreja vai inchar. Ela não está crescendo, ela está inchando. A igreja cresce na área da evangelização. Filhos adotivos. Israel saiu do Egito, mas saiu uma mistura com ele. Aí superiu os parâmetros de Israel, porque a mistura às vezes fez eles pecarem, às vezes provocou situações tenebrosas. Irmãos, nós somos a igreja, o corpo místico de Jesus, amém? Amém. As 5 características em Atos que os cristãos possuíam. Os cristãos que vemos no livro de Atos não se contentavam em se encontrar uma vez por semana para o culto habitual. Então o que acontecia? 5 coisas, 5 características aconteciam aos cristãos da igreja primitiva em Atos. Encontravam-se diariamente, Atos 2,46. Cuidavam uns dos outros diariamente, Atos capítulo 6, versículo 1. Lembra da instituição dos primeiros diáconos? Aleluia.
como igreja, aleluia, uma das suas características. Terceira característica, ganhavam almas diariamente, Atos 2:47. Quarto, examinavam as Escrituras diariamente, Atos 17, versículo de número 11. Quinto, cresciam em número diariamente. Meu Deus do céu, diariamente cresciam em números. Atos 16:5. A igreja como um corpo, ela também possui, aleluia, 4 características. E é aqui que eu encerro o que eu vou lhe dizer. Como um corpo, a primeira característica da igreja é que ela é uma família. A Bíblia nos diz lá em Efésios 2, versículo 19 e capítulo 3, versículo 15. Assim já não sois, aleluia, estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, do qual toda a família dos céus e na terra toma o nome do Senhor, aleluia, de qual toda a família dos céus e na terra toma o nome. Glória a Jesus de Nazaré. Como igreja, irmãos, a outra característica da igreja, ela possui 4, e como igreja, ela é família, ela agrega os desagregados, ela mantém a moral, ela mantém a ética, ela mantém o padrão, ela traz o agrupamento, ela traz a perfeição. Por quê? Porque uma família, nesse mundo é difícil ser perfeito. Não é difícil não, irmão. Difícil é quando a gente coloca todos esses obstáculos e não queremos acreditar na possibilidade de um crescimento. Como família, nós podemos crescer. Você na sua família, individualmente, você tem vontade de parar, de separar, de destruir sua família? Você não tem. O que é que você procura? Melhoras todos os dias para poder crescer, para poder agregar a sua família, para poder dar conforto à sua família. Então a igreja é assim, uma família, ela procura dar conforto. Os que entram, os que vêm de fora, eles vêm porque eles acreditam que o crente é diferente. E quando eles acreditam que o crente é diferente, o que é que eles vão fazer? Eles vão chegar e vão receber do mesmo Espírito que está na vida do crente. Sim, porque o Espírito que está na igreja não é meu, o Espírito não é teu, o Espírito que abrilhanta a igreja é do Senhor. E o Senhor, quando Ele faz você sentir a presença dEle, quando Ele me faz sentir a presença dEle, Ele é o maior interessado que um pecador, quando entra aqui dentro, Ele é o maior interessado que um pecador seja confrontado com esse Espírito e sinta a graça dEle. Por que você está aqui? Você já viu quando, outrora, quem você era? Quem era você? Por que você hoje está aqui? Porque um dia esse Espírito confrontou você. E quando confrontou você, você chorou. Você teve encontro com a soberania, mas você teve encontro com a realidade. Você teve encontro com você mesmo. Louvado seja Deus. Assim é as pessoas que vêm de fora, elas querem ser impactadas. E essa unção, essa proporção, esse Espírito, ele só é otorgado, só é manifestado porque Deus está em todo lugar. Sim, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todo lugar. Mas quando não há lugar para Deus habitar, irmão, em todo lugar Ele está contemplando. Mas a Bíblia diz que na igreja é diferente. Ele não contempla. A Bíblia diz que Jesus falou que iria, mas não nos deixaria órfãos, enviaria um Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, mas nós o conhecemos, porque habita conosco e está em nós. Glória a Deus. Esse Espírito, ele habita conosco, ele está em nós, é diferente. Ele está sobre toda a terra, Ele está contemplando maus e bons, mas na igreja é diferente. Ele está com você, Ele está comigo todos os dias. Por que você acha que livramentos acontecem? É porque você é bonitinha? Não. Livramento acontece porque é a hora do acaso? Não. Livramento acontece porque quando Deus Ele olha, quando o Espírito dele Ele olha e vê que alguma coisa está vindo contra a sua vida, a Bíblia diz, louvado seja Deus, em Isaías 59, aleluia, versículo 15 ali em diante ali, louvado seja Deus, que quando o inimigo vem como a corrente de água, o Espírito do Senhor adorará contra
acreditar nele. O pecador quer se converter a partir do momento que ele vê conversão dentro da igreja. A gente queremos que o pecador se converta, que ele seja transformado, mas eles também querem ver transformação dentro da igreja. Às vezes chegam na igreja, são medidos de cima a baixo. Eu falando na sexta-feira lá no Contados a respeito do rapaz, só porque chegou de bermuda e de tênis, de chinelo de dedo, de bermuda e camiseta. Ele falou: pastor, é a roupa que eu tinha acabado de sair da cadeia, 1 ano e pouco preso, pastor. Não tinha roupa, tudo que eu tinha era o que estava no meu corpo. E quando eu cheguei ali para ouvir a palavra, o porteiro da igreja falou: volte, o culto hoje é para crente. Ele falou: hipócrita, pastor, porque eu sou crente há 10 anos, pastor. Eu só vacilei, e aí então mesmo assim não deixei de acreditar no meu Deus. Irmão, quem somos nós para julgar com vocês, irmão? Graças a Deus, irmão, que nem eu nem você recebemos a autonomia, o nome de Jeová, para julgar a consciência de alguém. Nem eu tenho poder, nem domínio, nem capacidade alguma de julgar a tua consciência, nem você de julgar muito menos a minha, nem ninguém julgar a consciência de ninguém. A Bíblia diz que quem nos julga é o Senhor. Louvado seja Deus. Nós não temos tal autonomia, nós não temos tal autonomia para julgar a consciência de ninguém, meu irmão. Nós devemos chegar e olhar. É aquilo que eu te falei: quem não ajuda não atrapalha. Se você não tem capacidade de perdoar, vai buscar isso enquanto é tempo, porque como igreja está faltando a essência do perdão na sua vida, na minha vida, porque como igreja, irmão, eu cheguei a observar aí todas as pessoas que chegaram a lutar contra a minha vida, a pegar e ser pertinaz, a chegar e a querer deturpar. E muitas das vezes Deus está fazendo a gente se encontrar, e se encontra um com o outro e olha na cara um do outro, e muitas das vezes é obrigado a abraçar. E eu falo: Jesus, me guarda, eu não quero ser hipócrita não, Senhor, eu não quero ser falso não, Senhor, porque eu posso abraçar ele hoje aqui achando que está tudo bem, mas o Senhor conhece o profundo, o oculto e o escondido do meu coração, e aí então eu posso ir para o inferno. Eu vou usar essa palavra que foi falada nessa manhã aqui. Como igreja devemos tomar cuidado para não sermos lançados no inferno, porque o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, e como igreja nós estamos deixando a desejar, irmãos. Então nós não devemos dar aquele abraço de urso, mas se alguém chegar, olhe, quando alguém cair, meu irmão, não vamos nos vangloriar não. Teve pessoas que saíram da igreja e a vida dele está totalmente destruída, está toda destruída. Eu encontrei com um ali e o camarada começou a chorar, pitando. Se eu fosse carroceiro e tivesse um burro, até o jumento estava chorando pelo camarada, falando aquelas situações ali, entende? Mas eu fiquei olhando aquilo ali e eu dentro de mim aquela ação de fariseu, porque nós somos isso aí, é verdade, aquela ação de fariseu, bem feito, né? Aleluia, eu quero mesmo que você pague o preço. Agora você está pagando o preço por causa da sua rebelião. Aí, irmãos, isso, ó. Aí, então, sabe o que acontece, meu irmão? É assim que nós somos. Ah, eu não sou, que não é o quê, rapaz? Haga a mão de ser hipócrita. É assim. Eu não sou, claro que é. Quando alguém chega a confrontar nossas vidas e ele vai para a lona, vai beijar a lona, a gente só não solta foguete. A gente não dá demonstração. Mas nós somos assim. Entende? O que acontece, meu irmão? Eu fiquei vendo aquilo ali e o Espírito de Deus falou: hoje é ele. Cuidado que amanhã pode ser você. Eu falei: tenha misericórdia de mim. Ele falou: então perdoe. Então já está liberado, Jesus. Me ensina a perdoar. Olha, irmão, olha a hipócrisia. Me ensina a perdoar esse miserável. É verdade, eu não posso ser hipócrita. Me ensina a perdoar. Aí como igreja eu falo: receba poder, tome poder, você vai crescendo e inchando só no poder.
Aí muitas das vezes as palavras saem e faz buraco, rotura no seu corpo, porque só foi poder. Mas a essência do poder é o amor. Amém? Amém. Como igreja, estamos falhando. Estamos ou não estamos? A igreja é um exército, é chamado de Israel de Deus. Gálatas 6,16, você é o Israel de Deus. A igreja é um templo. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Quem foi comprado por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20, capítulo 3, versículo 16 e 17, fala sobre isso aí também. A igreja, aleluia, a quarta característica dela, a igreja como uma noiva, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa, em uma outra tradução no Apocalipse 19, 7, diz, já a sua noiva se ataviou, já a sua esposa se ataviou. Apocalipse 22, 17 diz, e o Espírito e a noiva dizem, aleluia. É a igreja, irmão. Igreja. E a igreja é uma igreja evangelística. Ela faz convite. Como igreja, irmãos, a igreja como corpo místico, a imagem da igreja tem lições importantes a nos ensinar em 3 de suas epístolas. Paulo enfatiza a igreja como um corpo. Em cada uma dessas passagens, trata das 3 verdades mais importantes: unidade, diversidade e maturidade. Diga unidade, diversidade e maturidade. Em 1 Coríntios 12, versículo 1 ao 13, fala sobre a unidade. Capítulo 12, versículo 14 ao 31, fala sobre a diversidade, dons espirituais. Aleluia. E o capítulo 13, versículo 1 ao 13, fala sobre a maturidade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Metal quando soa, ele não é aprovado, porque ele soou, ele passou pelo fogo e só derramou suor. Então não é metal que presta. Metal que é aprovado é que quando ele vai ao fogo, ele não fica ali soando, ainda que ele se derreta, aleluia, ainda que ele seja derretido, ele vai sair para ser utilizado em alguma perfeição dentro daquilo que o ourives está fazendo com ele. Aleluia. Você é um metal importante para o Senhor. Mas a Bíblia diz que numa grande casa tem vários tipos de vaso: vaso de honra, vaso de ouro, vaso de prata, vaso de madeira, vaso de pedra, vaso de gesso e vaso de barro. O melhor deles é o vaso de barro. Vem aqui, aleluia. Você é uma igreja, é um vaso de barro. Se você não tiver de Deus e não de nós. Glória seja de Deus. O melhor tesouro é depositado em vaso de barro. Ele olhou para você, barro, e olhando assim, ele disse assim: Espírito, entra lá, enche ele, enche ela. Sabe por que você dá glória a Deus? Sabe por que você sente arrepio? Sabe por que você gosta de orar? Sabe por que muitas das vezes na fraqueza você é obrigado a orar? Sabe por que muitas das vezes na hora da luta e da adversidade você reforça um pouco mais do que a oração em jejum? Por causa da excelência do poder dele. O Espírito dele, quando entra, ele não entrou para brincar. Jesus não brinca com a igreja, Jesus leva a igreja a sério. E você não pode brincar com a igreja. Eu não posso brincar com a igreja. Eu tenho que levar a igreja a sério. Você tem que levar a igreja a sério, porque o Senhor da igreja, ele está voltando para buscar a igreja. E a igreja que ele vai buscar é uma igreja chamada de igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Aleluia, louvado seja Deus. Tem igreja aqui nessa manhã, a palavra
1 ao 5, unidade. A diversidade também, Romanos 12, versos 6 ao 8, dons espirituais. A maturidade, Romanos 12, verso 9 ao 21. Efésios 4, verso 1 ao 6. A unidade da igreja. Efésios 4, verso 7 ao 12. A diversidade da igreja. Aleluia. Efésios 4, versículo número 13 ao 16. A maturidade da igreja. A igreja, irmão, agora eu encerro dizendo aqui, ó, igreja, com unidade, o dom do Espírito Santo. A igreja, 1 Coríntios 12, versículo 1 ao 13. A igreja tem 4 proporções aqui, dentro dessa unidade, dentro dos dons do Espírito Santo, dentro da igreja. A igreja, ela como igreja, professamos o mesmo Senhor, professamos o mesmo Senhor. Tem a denominação Monte Sinai, mas tem a denominação Batista. A Monte Sinai fala de Jesus, a Batista também fala, a Deus é amor fala, a Assembleia de Deus fala, a Wesleyana fala, professamos o mesmo Senhor. Quando você viaja e sai daqui para um outro lugar, ou até mesmo para um bairro diferente, você encontra o crente que professa o mesmo Deus que você professa. Como igreja, professamos o mesmo Senhor. Ela tem unidade porque professa o nome do mesmo Deus. Glória a Deus. Como igreja, dependemos do mesmo Deus. Depende? Amém. Como igreja, ministramos ao mesmo corpo. Se eu participo da ceia aqui com você, eu posso estar em uma outra igreja, e se lá for culto de ceia, eu não tenho problema nenhum. Eu vou ceiar, porque eu vou ter comunhão com os meus irmãos. Louvado seja Deus. Como igreja, experimentamos o mesmo batismo. Glória a Deus. Na diversidade, como igreja, os dons do Espírito Santo, a fim de viver, crescer e servir. O corpo precisa de funções diferentes. 1 Coríntios 12, do 14 ao 31. Os membros, segundo, dentro da diversidade, os membros promovem a unidade ao descobrir sua dependência mútua. Terceiro, a diversidade dos membros cumpre a vontade de Deus para o corpo. Como igreja, diversidade, aleluia. Como igreja, maturidade, as graças do Espírito dentro da igreja que tem maturidade espiritual. 1 Coríntios 13, versículo 1 ao 13. Ela tem o amor, é enriquecedor dentro dela. Ela é rica por causa do amor que está dentro dela. Se você não amar, aleluia, faço minhas palavras que o Charles trouxe agora. Você não conhece a Deus. Se eu não amar, não conheço a Deus. Se eu te amo, aleluia, se você me ama, se você ama essa pessoa, indiferente do que ele é ou do que ela seja, do que quer que seja, louvado seja Deus. Ame no amor de Cristo Jesus. Ame sem querer fazer diferença. Como igreja, a maturidade, ela é rica porque o amor é enriquecedor dentro dela. Aleluia. O amor é edificante. Como igreja, o amor edifica. E último, como igreja, o amor permanece. Os dons vai cessar, a profecia vai cessar, somente o louvor e o amor vai permanecer no céu. Aleluia. Fique de pé. Aleluia. Como igreja, eu encerro dizendo para você algo aqui. Como igreja, nós não podemos manchar esse nome. Como igreja, quem cobre as suas transgressões nunca prosperará. O que as confessa e deixa, alcançará. Como igreja, temos que ter essa característica. Não existe nobreza em pecar. A nobreza está em reconhecer que pecou. Como igreja, estamos deixando a desejar. Estamos ferindo a igreja com a mentira, ferindo a igreja com a fornicação, conhecido como porneia no grego, sexo antes do casamento, ajuntamento ilegal, solteiro com solteiro. Como igreja, a igreja não pode ter essas características. Como igreja, a igreja é uma igreja diferente, diferenciada.
Como igreja, a igreja ela não pode ter essas coisas dentro dela. E se ela tem, ela também tem que ser tratada, todas elas. Como igreja, a igreja é uma igreja corpo vivo, místico de Jesus, vivificante e edificante. Como igreja, eu deixo para você, aleluia, Apocalipse 21, versículo 1 ao versículo de número 7. E ele diz aqui, no versículo de número 6 e 7, e disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa, a primeira letra do alfabeto grego, eu sou o ômega, a última letra do alfabeto grego. Ele já resumiu tudo isso aqui em uma só condição. Ele disse antes e depois. Eu continuo sendo antes e continuo sendo depois. Eu sou o primeiro, eu também sou o último, como o Senhor redimido da igreja, aquele que santifica a igreja, que batiza a igreja, que renova a igreja, que restaura a igreja, que comprou a igreja, que lavou a igreja, que perdoou a igreja, que ajuda a igreja, que vai ter a igreja vivificante, aquele que restaura a igreja, aquele que se comprometeu com a igreja, aquele que está unificado na igreja, aquele que está sendo a esperança da igreja, e como o Senhor redimido, aquele que é a salvação da igreja, aquele que tem que salvar, é ele quem vai nos salvar, é ele quem vai nos salvar. Aleluia! Ele diz, eu sou o princípio e o fim. A quem quiser, aleluia, quem tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu povo. Mas aí tem essa condição aqui, olha a condição. A promessa é até o versículo 7 de Apocalipse 21, verso 1 ao 7. Mas aí a condição ele diz aqui, ó, mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e ao fornicário, aquele que pratica sexo antes do casamento, é chamado de fornicário, vai ser lançado no inferno, aleluia, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, e a sua parte será no lago que há de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então vai ficar de fora os tímidos, os adúlteros, os abomináveis, os feiticeiros, os mentirosos, os malviventes, aqueles que não querem compromisso com a igreja, meu irmão. Não manche o nome do Senhor com a igreja, meu irmão. Não manche o nome da igreja com a igreja. Não deixe a desejar, aleluia, se você for terrível, porque isso é capaz de acontecer com todos nós se nós formos feridos, mas ainda assim não vamos, irmãos, ocultar e mascarar, vamos reconhecer e olhar e dizer assim, eu preciso de ajuda, e eu e você é obrigado como igreja levantar aquele que está caído. É a essência dele. Bata a palma para Jesus. Pai, Senhor, abençoe o teu povo, abençoe nossa vida. Nessa manhã, nos dê a tua graça e nos despede na tua bênção em nome de Jesus. Amém? Está encerrado, meu irmão.